diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. A entrevista já vai começar, mas antes eu resolvi fazer uma introdução rápida. Vocês sabem o quanto que eu sempre repito que a gente ouve todos os lados de uma mesma história, porque é importante sabermos de tudo pelos pontos de vista que existem de todos os possíveis personagens daquele enredo. No final de 2024, entre agosto e setembro de 2024, eu conheci a Heloísa, que se chamava Larissa. Fiz uma longa entrevista com ela, uma entrevista bastante impactante, bastante emocionante. A Heloísa já tinha dado entrevistas para alguns veículos grandes de comunicação e ela traz um relato muito único, muito angustiante para quem ouve e para mim, naquele momento que estava entrevistando ela. Inclusive, pedi para fazer uma série de checagens porque é necessário, assim que a gente precisa trabalhar. Mas em casos de abuso, muitas vezes, é quase impossível confirmar certas verdades colocadas por quem ali está dando a entrevista. Uma vez que abusos, principalmente quando são realizados dentro da casa das pessoas, a única prova que existe é a palavra da vítima. Porque se tivessem provas, vídeos, isso, aquilo, tudo já teria sido muito mais fácil de ser mensurado. No caso da Heloísa, ela conta os seus 20 e poucos anos de vida, desde o seu nascimento, de terror, de horror profundo, com uma mãe que ela aponta como sendo uma mãe narcisista, uma mãe cruel, uma mãe aterrorizante. A família da Larissa, porque a Heloísa se tornou Heloísa e largou a Larissa, seu nome o nome que ela teve do seu nascimento, a Heloísa se torna Heloísa e deixa a Larissa no passado. A família da Larissa entrou em contato com o canal e nós, em princípio, viria inclusive a própria mãe da Larissa, ou Heloísa, e ela acabou não vindo no dia marcado, ela não veio, vieram apenas as irmãs da Heloísa, irmãs essas que são sempre citadas pela Heloísa durante sua entrevista. É o relato das irmãs agora, mas eu quero mesmo deixar claro o quanto a gente preza sobre assuntos de abusos familiares, principalmente. Muitas vezes, apenas o abusador e a vítima sabem o que aconteceu. Então, a palavra de um contra a palavra do outro lado. Sempre haverá pessoas em dúvida, uma vez que elas convivem com os abusadores. E não estou falando que seja nesse caso, não. Estou abrindo mais a história, porque é real. Muitas vezes, nós que convivemos com abusadores, a gente precisa negar que ele seja, até para a gente se sentir melhor de como nós não vimos nada acontecendo. Então, este é um momento onde nós vamos ver a visão das irmãs, que são um pouco mais novas que a Larissa, ou a Heloísa, e que trazem questionamentos. Eu, inclusive, convidei as duas para um novo encontro com a Heloísa, para, se elas quiserem, como irmãs, conversarem. Eu poderia fazer uma mediação desse encontro, e se não quiserem ser gravadas, eu nem preciso gravar. E também convidei novamente a mãe da Heloísa e das duas irmãs da Heloísa a vir dar a sua versão, o seu depoimento. O canal está aberto a todos que estão ligados a essa história. As pessoas com quem eu já conversei têm o contato da produção, é só entrar em contato com a produção. Se você também faz parte deste enredo, é só mandar um e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com que a produção vai agendar com você. Então é isso, vamos agora ver o relato das irmãs da Larissa, uma vez que a Heloísa é uma nova mulher. Sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o encontro que eu vou ter aqui com as irmãs da Heloísa ou Larissa, de acordo com o tempo que é contada a história dessa jovem que nos deu uma entrevista aqui em outubro de 2024. Acho que ele passou um pouco depois, eu gravei em outubro de 2024, deve ter ido ao ar no mês seguinte. A história da Heloísa, que era a Larissa,
impactou muitas pessoas e ela traz os seus relatos dentro do seu seio familiar. Eu sempre digo que o canal ouve todas as vozes e todas as visões e uma história ela tem vários pontos de vista. Tem o meu, tem o seu e tem o verdadeiro, que é sempre um pouco a mistura de um todo. A família da Heloísa, antiga Larissa, entrou em contato com o canal pedindo para trazer a sua versão dos fatos do que teria acontecido dentro daquela casa. Nós também esperávamos a mãe da Heloísa, / Larissa, mas ela não veio, vieram aqui as irmãs, a Liriane, a Liriane e a Letícia, que estão aqui comigo e que vão trazer as suas visões dentro de tudo aquilo que a Heloísa trouxe. Uma entrevista que já tem aqui no canal, vai estar aqui no descritivo o link para a primeira entrevista. Você pode assistir. A Heloísa / Larissa já tinha dado entrevista, inclusive para Marie Claire, para outros meios de comunicação, quando a gente trouxe ela aqui, o relato dela. Por coincidências da vida, ou pelo acaso, ou pelo inconsciente, eu estou, inclusive, com a mesma malha. Eu vindo no carro, vendo a entrevista, eu falei, gente, eu estou vestido igual o que eu estava. A mesa deve ser o inconsciente, ou sei lá, o acaso da vida. São bem-vindas. Obrigada. Queria saber uma coisa, quantos anos você tem? Tenho 22. 22, você tem? Tenho 20. 20. A sua irmã, eu vou chamar ela de Heloísa, que é o nome que ela se quer agora, ela tem hoje o quê? Uns 25? Acho que sim. Vocês têm uma diferença de 3 anos, você 4 anos de diferença. Por que vocês quiseram vir conversar comigo sobre a história da sua irmã? Foi eu que entrei em contato, né, com vocês, fui atrás, porque eu achei um absurdo as coisas que ela falou aqui. Para você, para outros canais, porque é mentira, né? Ela mente tanto que acaba acreditando na mentira dela e faz os outros acreditar na própria mentira dela, né? Então eu vim aqui, corri atrás para poder estar aqui hoje, para contar a nossa versão, né? Contar o que aconteceu realmente, falar que nada daquilo que ela falou é verdade. Aí eu estou aqui hoje. Vocês estão vindo falar, na verdade, em defesa da mãe de vocês, também, basicamente, sim. porque... Em defesa da minha mãe, nossa também, né? Sim, mas vocês, eu digo o seguinte, ela defendeu muito vocês aqui. Ela trouxe, inclusive até mesmo para eu colocar a entrevista dela no ar, foi feita checagem e a advogada dela até aparece no final, trazendo o relato dos processos, ou do processo maior que existe, que ela abriu quando ela tinha 17 anos. Sim. Mas para a gente chegar lá, eu queria entender, qual é a história de você? Você nasceu... Sua irmã já existia. Como é a história da sua vida, da sua família? E você também pode ir interpolando a gente, tá? Porque é uma conversa, então, eventualmente, ela falou uma coisa, você quer completar, você pode ir falando aqui também com a gente. Qual é a história de vocês? Eu nunca muito convivi com ela, porque ela nunca morou com a gente. A gente é irmã, mas ela nunca morou com nós. E ela fala que mora com nós desde os 5 anos, né? Mas ela nunca morou com a gente. Toda a vida, ela sempre morou com a minha avó. Toda a vida mesmo. Mas é o mesmo terreno? Era o mesmo terreno. Só que aí minha mãe mudava de casa. Eu e a Liriane ia junto com a minha mãe. Então, a gente nunca teve esse contato de morar junto como irmãs. Você entendeu? É, como ela fala, né? Que nós sempre morou com ela. Não, e a gente sempre morou em casas separadas. Que ela até falou que ela voltou algumas vezes a voltar à convivência na sua casa por conta do pedido de vocês. Não, ela sempre morou em casas separadas que nós, nunca junto, como família, como irmãs. Toda a vida, ela sempre morou com a minha avó. Sempre foi assim. Por que ela morava com a sua avó e vocês com a sua mãe? Por uma opção dela mesmo. Mas com 5 anos a gente não tem opção. Quando a gente é criança, a gente não opta em morar com mãe e com avó. Eu acredito que por opções melhores de vida, vamos dizer assim. Mas é no mesmo terreno. O que ela tinha de melhor que vocês? Minha avó sempre foi uma pessoa assim, vamos dizer, bem de vida, né? Casa bonita, as coisas boas. Mas não mora no mesmo terreno? Morávamos. Mas como eu disse, né? A gente sempre ia embora de lá, voltava, ia embora para outras casas. Porque ela conta aqui que era um mesmo terreno, que tem a casa ela até fala a casa da avó, a casa da tia, a casa da mãe. É um terreno que moram todos... Que assim, se você vai ou volta, não sei, mas todo mundo morava no mesmo terreno. Sim, era um terreno que morava todo mundo mesmo. A sua tia, inclusive, que ela fala que é a única pessoa da família
que é a única pessoa boa da família. Sim. Você tem convivência com essa tia? Sim. É irmã da sua mãe? É irmã da minha mãe. O que você tem com... O que você pode falar sobre essa tia? Eu gosto bastante dela, assim. Uma também. convivência de tia mesmo. Nada contra ela, Eu nada também não mesmo. tenho nada contra ela, não. Eu gosto Fica aqui o muito convite dela. de ela vir falar também. A gente tentou entrar em contato com a tia, com o pai biológico, com o pai de criação. Mas eu não tenho nada contra As pessoas ela, não estão. Como a sua tia ficou quando saiu a entrevista da sua irmã? Ficou chocada. Ela Falou falou assim que que ela ela- conta bastante mentira, né? Sim, que é um absurdo as coisas Que ela fala fala. dela também, né? A Larissa, Heloísa. Heloísa ou Larissa? Ela fala, né, da Tata, que ela presenciou bastante coisa, mas a nossa tia fala que é tudo mentira. Que ela não presenciou. Tudo é mentira. É. Por exemplo, ela fala o seguinte, que ela foi jogada no lixo. O que a sua avó fala disso? Pra mim, isso daí é mentira. Mas como a Larissa sempre morou com a minha avó, é capaz, sim, da minha avó acobertar essas mentiras. Acobertar a mentira da sua Da irmã Larissa. ou a mentira da sua mãe? Da Larissa. A sua mãe não teria jogado a sua irmã no lixo. Pra mim, não. Nem porque pra não mim, tem jamais. lógica isso. O que a sua mãe fala dessa parte? Ela fala que não aconteceu isso. Bem, vai ser difícil uma pessoa virar e falar, aconteceu. É. Vocês convivem. Como é a sua mãe? Eu gosto dela. Moro com ela desde dos meus, né? Quando nasci até agora. Eu tenho 23 anos e moro com ela. Uma convivência boa de família, de mãe e filha. Eu também gosto muito da minha mãe. E como era a convivência da Larissa com vocês? Quando que vocês se encontravam? Como eu disse, a gente não tinha essa convivência de irmãos, Mas tinha né? de vez em quando. Sim. E a gente era boas irmãs. Só que aí, ela foi se distanciando, né, da gente, a gente foi se distanciando dela. E a gente nunca teve uma convivência assim, juntas. Ela contava para vocês esses abusos pelos quais ela disse que passou? Nunca contava pra nós, não. Nunca mesmo. Ela Nunca soube. contou, não, pra nós. Nós tá sabendo de agora. É. Que ela veio aqui, tá indo em outros canais falar. E ela falou, inclusive, que vocês teriam sido vítimas de abuso. Jamais. Eu tô rindo porque você fala de um jeito que eu acabo rindo. Jamais. Não Oxi. mesmo? Não eu mesmo. não. Também nada. O que teu irmão fala? Vocês têm um irmão. Ele mora com vocês? Moro, Lua mora. Ele é mais na dele, né? Ele é mais quieto na dele. Mas depois que ela deu a entrevista aqui pra vocês, ele assistiu também, até ele ficou assim... Até ele ficou... chocado, né? É, pasmo. Vocês são filhas de mesma mãe E Do mesmo mesmo pai, pai. eu e ela. Mesmo pai e mesma mãe. e Eu o teu ela. irmão não. É outro pai, a Larissa é outro pai também. São 4 filhos no total, sua mãe. É, 4 e uma que morreu, né? 4. Uma que morre com 95 horas ou 95 Sim, dias, uma minutos, coisa. alguma coisa assim, é. Com microcefalia. Sim. Como é a sua mãe no trabalho dela? Boa, O que ela faz? Ela trabalha de limpeza. Que eu saiba, eu nunca recebi reclamação dela em nenhuma empresa que ela entrou até agora. Você? Sim, também. A Larissa ou Heloísa fala, ela conta que Sim. a sua mãe teria jogado cândida no café. Sim. É, empurrado da o empresa. homem na Isso é real, escada, empurrado o né? homem. Ela tem um processo desse homem? Que eu saiba, não. Eu também não. O fato de você não saber não significa que não exista. sim. Mas você perguntou isso para sua mãe quando Nós saiu? perguntou, ela falou que é mentira. Que ela nunca fez isso. Isso é mentira? A Larissa sempre mentiu na vida? Sempre. Quais são as mentiras que vocês lembram? A maioria das coisas que ela falou aqui é mentira, por exemplo. Né? Falando que teve doença, Sim, que cortou o cabelo, mas daí é leucemia. mentira, porque Ela o quê? que ela cortou o cabelo pela leucemia e ela falou assim que doou o cabelo, né? Só que não foi, ela vendeu. Não foi para bovino. mim que ela falou isso, não. Não foi. Não, foi em outro foi canal. em outro. Então foi É. outro canal. Tem tantas coisas. Não, essa parte da leucemia ela não falou para mim, não. Então foi para outra mulher. Foi em outro lugar. Porque essa parte do câncer é uma parte que eu sempre eu pego muito forte, porque eu tive pessoas muito próximas a mim que Sim. partiram por essa triste doença e é sempre algo que eu sempre pego muito, se uma pessoa falar para mim que teve câncer, eu já vou entrar no tratamento, porque eu quero saber como é que foi, como é que está aqui. Sim.
Eu já teria entrado, mas não me recordo e revi a entrevista, não falo sobre isso. O que você fala, a maior parte das coisas que ela falou, a maior parte é mentira. O que é verdade? Que ela fala? Existe um processo, e esse processo está aberto, de ela com 17 anos, inclusive com vocês juntos. Sim. Que processo é esse? Por que esse processo foi aberto? Processo de 2017, né? Não, quando ela tinha 17 anos. Ela disse que, inclusive, vocês estavam, isso daí foi checado com o advogado dela, que tem um processo aberto contra a mãe de vocês no Conselho Tutelar, inclusive. O que a sua mãe falou disso? Você devia ter, se ela tinha 17 anos, você devia ter 13 anos e você 12, por então aí. vocês eram muito novinhas. Sim. Mas vocês lembram, a sua mãe falou alguma coisa sobre esse processo no Conselho Tutelar? Eu lembro que a gente ia no Conselho Tutelar com a Larissa. Por Mas quê? a gente nunca chegava a dormir lá, ficar lá. Não dorme, mas vai até lá fazer o quê? A gente. Não Eu lembro. não lembro muito, não, moço. Mas a gente falava. Adorei, moço. Obrigado pelo moço que me toca. Mas eu lembro, sim. Que a gente ia no Então Conselho existe Tutelar. ela realmente nós ia ao mas Conselho eu não lembro Tutelar. por quê, né? Isso nunca Mas eu lembro sendo- também que minha mãe estava no dia, minha avó também. Mas quando ela fala sobre isso, vocês não conversaram entre vocês para saber o porquê? Não, porque você se fala de agora. É porque durante a entrevista ela fala que ela abriu um processo quando ela tinha 17 anos. Sim. Inclusive por conta de uma das pessoas que teria abusado dela já, que teria saído a vereador em uma das cidades. Sim. E que vocês também estariam juntas com ela nesse processo, que esse processo não andou para frente tanto, porque ainda está em moroso. Confirmei com a advogada dela, esse processo existe, foi encontrado. Inclusive, é patrocinado, a gente chama assim, pelo Ministério Público. Sim. Se o Ministério Público abriu, não foi ela que foi lá e abriu um processo. O Ministério Público encabeçou esse processo. Então, existe, tem coisas. Ela fala sobre isso na entrevista. Vocês não conversaram entre vocês? Não, Não. porque a única vez que ela entrou em contato comigo. Não, eu digo, depois da entrevista, você não virou para tua mãe e falou, que processo é esse? O que é isso do Conselho Tutelar? Você não perguntou? Não. Eu nunca perguntei, não. É, porque eu lembro que entraram em contato com a minha mãe, não por causa desse processo, foi por causa que a Larissa entrou em contato com. Pra querer trocar o nome, né? Tirar o nome. É. Que eu lembro foi isso só que minha mãe falou. Pra tirar o sobrenome dela, trocar o nome dela. Foi isso. Não, é que tem um processo no Conselho Tutelar de abuso. Inclusive, que pode ser julgado a qualquer momento. Não o Conselho Tutelar mais. Entra pelo Conselho Tutelar, ela faz um boletim de ocorrência. Inclusive, na cidade onde esse homem teria, ela até fala que o primo dele era delegado. Esse processo É existe. mentira, eu acho, né? Não, esse processo existe. E ele é patrocinado pelo Ministério Público, de fato. Ele ainda não andou, porque tem processos que são morosos mesmo no Brasil. E ela fala disso na entrevista. Disso vocês... Tudo é Não, mentira, e mas a gente isso vocês... não foi atrás Mas procurar. nem perguntou para sua mãe que processo é esse? Então, ela fala que a única coisa que entrou em do entraram nome em não é. contato foi por causa do nome. Não. A Larissa também conta do pai biológico e do pai de criação. Vocês conheceram esse pai de criação? É o mesmo? É algum pai? É o pai de criação vocês? eu conheci. Conhecemos o pai de criação dela. Que pra mim, a vida toda era o pai dela. eu Nunca também. soube que não era e era. Você só descobriu na entrevista que ela tem um pai biológico? Foi. Sim. Para você. E a sua mãe falou o que sobre isso? O que ela disse? Ela falou que é pai biológico mesmo, mas como se fosse pai, né? Porque ele cuidou dela desde sempre. Então, é real que a Larissa... Isso é real. Ela só descobre que ela tem um pai biológico, não um pai de criação, aos 17 anos. Sim. Eu não sei exatamente se foi aos 17 anos, né? É o que ela contou aqui. Mas eu sei que ela descobriu Que por aí. o homem bateu na porta dela e falou, você é a filha de fulano? Ela falou, sou. Falou, então você é o seu pai. E ela levou um susto e falou, e sua mãe chegou e falou, você tem um homem falando que é meu pai. Eu falei, é ele mesmo.
Eu não acredito assim muito que tenha sido desse jeito, né, que ela fala, mas Mas não é assim que você fica sabendo que seu pai não é seu pai, né? é. É verdade. Convir comigo que é uma questão que marca demais a sua alma, né? Porque tudo aquilo que você viveu até agora não é que é uma mentira, mas não é uma toda verdade. Sim. E ela conta também que, inclusive nesse pai de criação, ela tinha 5 anos. Se você já tivesse nascido, você tinha 1. Você ainda estava demorando um pouquinho mais para chegar. Seu irmão, então, menos ainda. E que ela teria colocado fogo na cama junto com ele. Esse pai de criação, alguma vez contou alguma coisa com relação a isso? Vocês conviviam com ele? A gente não tinha muita convivência com ele, não. E ele nunca chegou a contar pra nós, não, também. Tacou fogo na cama, isso, aquilo, nunca soube. Que ela teria por isso se separado, que ele tentou muitas vezes ficar com a guarda dela. E que eu sei que no Brasil é muito difícil um pai ficar com a guarda de uma filha, mesmo que naquele momento ele seria, vamos dizer, o pai oficial dela, né? Ela não teria. Vocês cresceram. Ela saiu de casa, ela falou que saiu de casa aos 22, é isso? Por que ela sai de casa? Então, não tem nem como explicar, né? Porque ela nunca morou com nós. A gente nunca teve uma convivência. É. E eu acredito que ela tinha saído de casa um pouquinho mais cedo. Porque ela namorou também, né? Foi morar com essa namorada dela, depois voltou para casa da minha mãe, da minha avó de novo, namorou de novo. Mas você falou que voltou para casa da sua mãe. Da minha avó. Tá. Aí voltou a namorar de novo, foi embora para casa dessa tal outra namorada, em Grajaú, parece, alguma coisa assim. Voltou de novo para casa da minha avó. Ela disse, inclusive, que tinha uma professora que ajudou ela bastante, que morava próximo. É que você está me contando o seguinte, que vocês tinham zero de convivência? É, de morar assim junto, sim. Qual era a convivência que vocês tinham? Aí a gente conversava bem pouco. Quando eu ganhei meu filho, ela foi. Você já é mãe? Sim. Ela também, viu? Nossa! Tão Ela novas. Aí, quando eu ganhei meu filho, ela foi visitar meu filho na casa da minha mãe. A gente tinha pouquíssima convivência como irmãs. Como é ela como irmã? Boa. Ela gosta bastante do meu irmão, Lu Anderson. É. Teve uma época que ela entrou em contato comigo, perguntando se ele estava precisando de alguma coisa e tal. Foi levar as coisas, os presentes dele, né, no meu trabalho. Não tenho o que reclamar, né? Eu só não gosto mesmo dessas confusão coisas, né, que ela tá criando. Um monte de coisa. Vocês chegaram a conversar com ela? Não, porque ela bloqueou nós no Instagram, tudo. Tipo assim, ela entrou em contato com nós, querendo alguma prova, alguma coisa que a gente falasse para usar contra nós, contra minha mãe. Como assim? Não entendi, desculpa. Tipo assim, teve essa vez mesmo que ela fala que tem prova de nós falando mal da minha mãe. Ela mesma entrou em contato comigo, falando assim que o processo estava em andamento e se ela falou assim que queria entrar em contato comigo e a Liliane para saber se podia prender a minha mãe, se deixava minha mãe em liberdade. Então você sabia de um processo. Então, desse processo do nome, né? Sim. Que não, ela mas tá... prender um processo, ninguém prende porque está mudando o nome. Então, eu até falei, eu não tenho motivos para prender a minha mãe, não tenho Nem motivo eu para também nada. tenho, não. Falei para ela nas mensagens. Aí depois disso, ela bloqueou todo mundo, não soube mais de nada, ninguém soube mais dela. Depois disso, nós não tem mais contato, né, com ela. Vocês querem tempo falar já. com ela? Eu não quero queria não. mais, não. Não quero mais, não. Não quero falar com ela, não. Também não. Por quê? Por essa confusão, né, que ela tá fazendo, Sim. tentando prejudicar minha mãe de alguma forma. O que a sua mãe fala? Que a sua irmã está fazendo tudo isso com ela por quê? Ela fala que ela disse é ruim, que sempre quis detonar a vida dela desde pequena. Mas por quê? Quantos anos tem sua mãe? 48. Nova. Era mais nova Por que eu. aí. É. E ela... por que uma filha querer detonar uma mãe dessa maneira? Sim, temos Marias de Fátimas na novela que mostra muita coisa. Mas por quê? O que a sua mãe... Porque assim, ela é muito ruim... Não. Não, estou dizendo, sua mãe fala, ela é sim. muito ruim. Sim. Sim. Ruim como?
Apontar uma coisa tão forte assim? Teve uma vez que eu lembro que eu era pequena, que minha mãe saiu com meu irmão mais novo. Só ficou eu e ela em casa, parece. Aí a Larissa chegou com as polícias lá em casa, querendo pegar nós. Foi uma maior confusão. Eu acredito que a Larissa seja ruim desde pequeno mesmo. Mas só uma coisa, ela chegou com a polícia querendo pegar vocês. Ela Falando entrou... que a gente estava sozinha desde tanto tempo e tal. Então, ela estava... ela entrou... Algumas recordações assim que eu tenho. Então, ela entra em contato com você para falar de um processo para prender sua mãe. Ela diz que ela gosta muito de vocês. Ela fala, eu gosto muito das minhas irmãs, por elas eu voltei. E eu faço perguntas aqui que vocês não lembram de certas coisas, mas lembram de outras. Sim. Ela não poderia estar salvando vocês mesmo? A Mas Larissa salvando do quê, né? de uma mãe que nem vocês estejam reconhecendo? Porque, assim, não estou defendendo ninguém, só estou tentando aqui a gente entrar numa história. Você lembra de ter ido ao conselho tutelar com ela? Não lembra por quê? Ninguém vai ao conselho tutelar. Ai, que vontade no conselho tutelar hoje. O conselho tutelar é um lugar que é triste você ir, porque significa que tem um problema familiar muito sério, envolvendo menores de idade, envolvendo crianças, envolvendo não afetividade de mãe e tudo mais. Você lembra de, mas você não sabe por quê. Você também não sabe por que não quis perguntar. Daí ela fala, mas vocês não entram em contato com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, você nunca perguntou para ela por que você chegou com a polícia aquele dia para me salvar do quê? Porque às vezes a gente não sabe mesmo do que está sendo salvo. Sim, não. Eu era pequena, a Iriane também. Poucas coisas assim que eu tenho. Aí eu lembro que a minha tia estava levando a filha dela para a escola e chegou bem na hora. Sabe, recordações assim? Não sei exatamente o motivo. E vocês não estavam morando no terreno da sua avó? Aí já não. Era na mesma rua, só que distanciados da casa da minha avó. E por que vocês iam e por que vocês voltavam para a casa da avó de vocês? Como assim? Você falou assim, a gente morava, depois saía... Minha mãe saía para alugar uma casa para ela, depois voltava para casa da minha avó, era assim. Por quê? Acho que ela queria, né, sair do quintal da casa da mãe. E aí voltava porque estava sem dinheiro? Poderia ser. Pode ser isso. O que seu pai fala? Ah, Eu e Liliane não tem contato com ele. não. Vocês não têm, não querem, não puderam? Eu não quero, não. Eu também não, porque Vocês ele nunca criou nós. Por que não? Porque eles terminaram, né? Minha mãe fala que ele deixou nós como nós éramos muito nova. Mas vocês nunca quiseram saber o que aconteceu pela voz dele? Eu não. Também não... Não, porque às vezes a mãe pode mentir. Sim, ele Eu fala já que fiz gosta caso bastante aqui de disso. nós. Tanto que a gente tem uma irmã por parte de pai que entra em contato com nós de vez em quando para falar que ele sente nós saudade vai lá, né, de vez em nós quando. e tal. Aí em Jaraguá, Mas a né? gente nunca teve contato assim com Mas a gente nunca pai, teve contato filha, com ele, mãe, não. filho. Porque tem mães que transformam, não estou dizendo que é o teu caso, estou só dizendo que existe, isso já fiz muito aqui, de mães que fazem do fantasma do pai, ou do pai que fazem da mãe um fantasma, e o filho cresce odiando algo que nem conhece. Sim. E que, na verdade, aquela pessoa estava impossibilitada de chegar, teve inúmeros motivos que não conseguiram. Daí descobrem pais incríveis e mães incríveis. Sim. E você está me contando que você tem um irmão que fala que seu pai tem saudade. E que você até convive com esse irmão. Sim, o Luan. Não é estranho você não querer conhecer um homem que fala que tem saudade de você, cujo filho dele foi... O Luan já não é filho dele. não é só filho de eu e a quem? Liliane. É só eu e ela, que é do mesmo pai e mesma mãe. Não, eu sei, mas você não falou que tem um irmão aí do seu pai que chegou falando que seu pai tem saudade? Não, a nossa irmã por parte de pai. A irmã, desculpa. Isso. Essa irmã que cresceu por Isso. parte de pai, chega para você e fala, nosso pai tem saudade, quer conviver com vocês. Ou seja, ela foi criada sem horror a vocês. Ele podia ter criado, falando, você tem duas irmãs que são um horror, nunca chegue perto e tal. Você não acha um pouco estranho? A tua irmã, por parte de pai, querer conviver e conhecer vocês exatamente por ele ter feito de vocês e boas irmãs que não existiam, mas para ela não ter medo de vocês. Você entendeu o que eu tô falando? Ela até entende. Fala que ele mesmo deixou nós muito cedo e tal. Mas a pouca convivência que a gente teve com o nosso pai, ele nunca falou mal de nós, ou mal da minha mãe, ou mal da relação que eles tiveram. Muito menos essa tal irmã que nós temos também. Quando nós vai lá onde ela mora, né? Aí ele vai lá. De vez em quando, né?
Vê a gente. Vê nós. Mas ele nunca fala que minha Então mãe... vocês têm vocês não são amigos, mas você sabe quem é seu pai. De vez em nunca a gente vê ele. Mas ele assim. nunca falou que minha mãe foi ruim com ele. Ele só fala de ter se arrependido, de ter deixado de ter deixado nós. Só isso mesmo. Bom que a pessoa se arrependeu, né? É. Pelo menos teve o arrependimento. O problema é que são daqueles que nunca nem percebem o mal que fez para o outro. Sim. Que eu acho que o arrependimento é aquela situação que se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente e faria melhor. Então, que bom, pelo menos a pessoa melhorou, vamos dizer assim. Não foi um pai que vocês precisavam na hora que precisavam, mas pelo menos percebe que não foi e não fica tentando justificar a não estada dele. O seu irmão é filho de um outro homem. Isso, Lu Anderson. Esse outro homem, vocês conviveram com ele? Pouco tempo, mas convivemos. E ele tem boa relação com o pai? Tem, o Luan tem. Ele convive com o pai dele? e tudo Gosta mais? bastante, né, do pai dele. Não é E é impossível. outro também que não tem nada a reclamar, né? O pai do Luan não tem nada a reclamar da minha mãe. Sua... Tanto que ele vai lá em casa, busca o Luan, conversa com ela e tal, como se fosse... Ele... Antes da entrevista, antes de a Larissa e a Heloísa vir aqui, né, porque é uma pessoa só, o que a sua avó falava dela, por exemplo? Tipo assim, a minha avó, vamos dizer Já que ela tem... viveu com a sua avó, mais Minha do que avó, isso. vamos dizer assim, que ela tem dois lados. Uma hora tá de boa com a minha mãe e fica do lado da minha mãe. Briga com a minha mãe e fica do lado da Larissa. Agora aí ela é tá como? vice-versa. Tipo, não tem como assim nós falar. Mas você está falando que sempre foi assim a vida? Assim, Mas por que essa briga entre a mãe e a filha? Por que a briga entre a Larissa e sua mãe? entre a Larissa e minha mãe, não posso te dizer. Mas se uma hora sua avó ficar do lado de uma, sua avó ficar do lado de Sim. outra, é porque elas brigavam. É. Agora, A minha mãe e a minha avó nunca teve uma convivência boa. Acho que até porque ela mudava de casa e tal. sua mãe. É. Mas a Larissa sempre morou com a minha avó. E não te dava ciúmes da sua irmã ter uma vida, entre aspas, melhor que a sua? Sim, segundo a você Larissa está me falando? sempre teve uma vida boa. É, né? Porque Sim. minha avó sempre deu... Bom e do melhor para ela. É. Era a única neta que morava com a sua avó? Primeira neta e tal. Se vocês quisessem morar com sua avó, vocês não poderiam? Nunca tive vontade. Eu também não. Sempre preferi ficar do lado de mãe mesmo. E ela fala que sua mãe, por exemplo, dava comida estragada, isso, aquilo. Ela nunca fez isso, não. Vocês moram com ela ainda hoje? A minha mãe? Moramos. Sim. Mora eu, Liriane, a filha da Liriane, meu filho, Luan, a família toda. Tipo assim, nossos filhos, né? Gostam muito da minha mãe também. Como avó? É. Meu filho mesmo, desde quando nasceu, sempre Quantos morou. anos ele tem? Você é O meu muito tem nova. 5. 5 anos já, O menina. meu tem 2. Gente. Aí, desde quando nasceu, né, eu despeitei ele do peito e ele toda a vida morou com a minha mãe para me sair para trabalhar, para dar um sustento para ele e tal. E ele ama a paixão. Tanto que ele chama minha mãe de mãe e eu de Letícia. Não me chama de mãe de jeito nenhum. É a minha mãe e a mãe dele. Sim. Nunca chamou de mãe, é sempre minha mãe. E ele me chama pelo meu nome. Antes da entrevista, qual foi a última vez que vocês tinham visto a Larissa? A última vez foi em uma mulher que ela foi, né? Da entrevista. Ou Heloísa? Não, antes dela vir aqui, porque eu acho que, pelo que eu estou entendendo, quando ela veio aqui, é que você, porque ela já tinha dado entrevista em vários lugares. É, mas quando ela vem aqui, que Que nós deu viu. uma explosão. É, que nós viu. E aí, com essa explosão, vocês descobrem que a sua irmã já estava falando, porque já tinha Sim, saído matéria sim. na Marie Claire. Foi depois Ela estava daqui que com a o gente- Instagram bem ativo, Isso. contando todas as Foi. coisas. TikTok. TikTok. Vocês não sabiam até Não, então. por incrível que pareça, depois que ela saiu aqui nesse seu canal... É que aqui o canal que a gente viu. ele tem muita repercussão. Tanto que eu Obrigado. tava lá no TikTok, Senhor. aí apareceu ela, eu já fiquei chocada. Eu também. Ah, muita gente pôs corte da entrevista no Isso, aí eu TikTok. falei, é. meu Deus. Mas foi depois daqui, sim. Foi depois daqui. daqui. Antes daquela entrevista, quando tinha sido a última vez que A vocês última tinham vez visto? que eu vi ela foi quando ela foi entregar uns presentes pro meu irmão no meu trabalho. Foi a De última quanto vez. tempo antes? Eu estava no começo do meu trabalho, em 2019, por aí. Nossa, então vocês não viam, você não via a sua irmã? Faz tempo. Eu nem lembro a qual foi a última vez que eu vi ela. Eu comecei a trabalhar em 2019, 2020. Faz Durante tempo. a pandemia. É. Um pouquinho depois da pandemia. Então, 22. Porque
Que a pandemia foi 20 pesado, 21 pesado, Foi depois da pandemia. então 22. Que é o ano que ela fala, foi 2022. Sim. Foi a última vez que eu vi ela. E você não tinha saudade? Não tinha, como vocês não tinham amizade, é isso? Você não É. gosta da tua irmã, já estou A gente percebendo. não tinha amizade de irmã. Mas você nunca gostou dela? Não, eu gosto dela, mas... Nós Muito, gostamos, você né? gosta Mas- muito dela. Convivência, assim, de irmãs, não. É, nós nunca teve, né, convivência assim, de irmã mesmo. Natal. Vocês passavam o Natal juntas? Não. Uma vez, o ano novo, quando eu descobri que estava grávida, que a gente estava juntas, se arrumando juntas, né, para passar o Réveillon, mas também elas saíam para casa da namorada, alguma coisa assim, só. A gente não Ela teve nunca mesmo. contou para vocês? Vamos partir do princípio que tudo que está aqui está ok. Ela nunca contou para vocês? A mamãe me fazia. Pior que não. Ela os nunca chegou abusos, assim para sentar e conversar com nós. os falar. abusos todos. Ela nunca contou pra nós, não, essas coisas. Nós ficou sabendo agora. E ela não. Ela era triste, ela era feliz, ela era alegre, ela era estranha, ela tinha amigos. Como que ela era? Tinha bastantes amigos, amigas, sim. Namoradas também. Ela me fala. Eu não sentia ela uma pessoa estranha. Não tinha. Não, Você nunca... pra mim era normal mesmo. Amigos, saía pra festa, Ela não era namoradas. triste, não. Era normal. Uma pessoa normal. Com a sua mãe, vocês presenciaram as duas discutindo, brigando? Eu nunca. Não. Teve um tempo aí atrás que as duas até teve uma convivência boa. Mas não desses negócios assim dela contar. Mas nunca foi uma relação de mãe e filha, sua irmã e sua mãe. Sim. Vocês não achavam estranho? Não, porque... Sua irmã não tem a mesma relação que você tem com a sua mãe? Não, porque como eu disse, né, ela sempre morou com a minha avó. Para você ela estava até melhor, é isso? É. Sempre teve de tudo, então eu nunca achei estranho nossas, sabe? Sua avó viu a entrevista? Eu acredito que sim, né? Você conversou com ela sobre isso? Não, também. Por que não? Porque eu também não tenho convivência com a minha avó. Vocês têm problemas de família aí. Não tenho... Assim, eu gosto da minha avó. Esses dias eu estava lá Você gosta, mas não convive. visitando Nós ela. visita ela, mas não sabe? sempre, né? Cada um seguiu sua vida. Nós não visita ela É porque sempre. vocês tiveram curiosidade de bater dentro da sua família, ponto a ponto do que ela disse? Falava, vó, pega aqui, vem cá. Ela disse aqui que foi jogada no lixo. É verdade isso? Peraí, vó, ela disse aqui tal coisa. É verdade? Ô tia, vem aqui. Mas não assim, só no etéreo, de perguntar mesmo, de checar, de confrontar. Eu gostaria muito de entrevistar. A minha tia falou que é mentira, né? Sim. Ela que é mentira, ela se torna assim. Então, se é mentira, então não conversamos mais sobre isso. Agora eu pergunto por que ela inventou tanta coisa que é possível, não é fácil de checar, porque como é que eu checo se ela foi jogada no lixo? É impossível, não Sim, tem como. Isso daí, a não ser que a sua avó confirme. E se a sua avó já parte Ela do falou princípio também não que foi vai- vendida, né? Pros que a sua traficantes. mãe teria levado para uns traficantes, eles não teriam comprado, ela teria sido jogada no lixo. Sua avó descobre e vai buscar ela. Minha avó também nunca contou pra nós isso também. Porque é Nunca muito difícil contar Sim. uma coisa dessas para qualquer pessoa. Traria uma certa base do porquê que a sua irmã fica tanto com a sua Sim. avó. Porque se isso aconteceu dessa maneira, como a Heloísa / Letícia conta, aí a sua avó presenciou, é uma questão de proteção ao extremo, né? Até onde Sim. minha filha fez isso com a minha neta. Pode ter tido uma coisa assim. Mas depois de todo o relato da Larissa e Heloísa, vocês não perguntaram para sua avó. Você tem vontade de perguntar para sua avó? Tenho vontade, mas eu acredito, né, que como eu falei, quando ela tá com o lado de um, ela fala dele. Quando tá com o lado de outro, ela fala do outro. Não tem nem como... Não tem como a gente saber o que é mentira e o que é verdade, né? Minha avó falando. Vocês ficam numa situação também que eu percebo que situação vocês difícil. ficam angustiadas de saber a verdade. Sim. Eu queria saber, né, se é verdade. Tudo se é isso mentira. que ela Vamos falou dizer a que verdade. tudo que a Larissa contou aqui da vida dela, que bate muito com a sua, foi 100% verdade. Como seria a relação de vocês com a sua mãe? Nossa, eu ia ficar destruída. Se fosse verdade, eu ia ficar É, destruída, né, com a minha mãe. Você ia conseguir conviver com sua mãe? Eu não. acho que não também. Porque o que vocês buscam, na verdade, é salvar
essa vida de vocês, a família de vocês, no sentido... é tipo em paz, vocês né? pedem para que seja mentira, inclusive por vocês. Eu acredito, né, que seja mentira, assim. Eu também. Se ela quisesse conversar, se eu fizesse um convite de vocês três ficarem aqui frente a frente, vocês aceitariam? Sim, com certeza. Para Vamos fazer... colocar os Não é pontos uma... no E is. não é nem uma acariação. É um encontro de irmãs, de descobertas de histórias familiares que às vezes a gente também não sabe, ou de confrontar posicionamentos e visões distantes. Fica o convite para Larissa e Heloísa aqui para a gente sentar nós três, ou até mesmo com a sua mãe. Sim. Né? Porque a sua mãe ela me trouxe pontos muito fortes da personalidade da sua mãe, que são pontos muito... Muito forte, muito... Não, é para ter medo Sim. dessa pessoa. Né? A sua mãe, você não bateu também ponto a ponto. Não, pera, porque é mentira o quê? Mas isso daqui... A sua mãe, ela sai da história, ela desconversa, ela não quer falar disso. Ela fala que é mentira, né? Que E ponto. desde cedo a Larissa sempre morou com a minha avó, nunca morou com a gente. Só quem poderia falar se é verdade ou mentira é minha mãe, não é possível, né? Pessoas que sabem que a Larissa é sua irmã. Como foi com vocês? Porque assim, como você fala, as pessoas, amigos, Alguém povo que sabe delas, que ela é sua irmã, chegou e falou assim, escuta, como é que foi para vocês? Quando as pessoas ouviram a versão dela. Sim, pessoas de fora nunca chegaram. Não, de fora... Ainda não chegou Ainda em não nós. chegou em nós, não. E não interessa para Pra vocês falar. o que é de fora. É. Pessoas de dentro da tua vida. Nunca chegou em nós, não, pra Quem falar conversou ainda, disso? Não. Não, também. Meu ex-namorado, né? Há pouco tempo eu namorava, só que eu terminei. Aí ele assistiu também esse caso da Larissa aqui com vocês, né? E falou assim, nossa, é verdade, isso mesmo e tal. Só que aí... Eu sempre falei para ele que é mentira, né? Que não é possível mamãe fazer isso com a filha e tal. Sempre deu o lado positivo da minha mãe para ele, né? Não é possível, não estou dizendo que tua mãe tenha Aí- feito, mas que eu já fiz de caso de mãe aqui. Aí os povos do meu trabalho eu também assisto bastante seu assistiu. vídeo. Obrigado. Fico muito feliz pela sua audiência. Muito obrigado. O povo do meu trabalho também assistiu, né? O seu canal e viu, perceberam que realmente ela era minha irmã, né? Porque ela foi lá no meu trabalho entregar os negócios pro meu irmão, né? E viu, nossa... Aí falou assim, você viu que a sua irmã tá no canal do Beto Ribeiro e tal? Eu falei assim, vi. Aí eles ficaram chocados também, né? Perguntando, é verdade que sua mãe fez isso e isso com ela tá sua e mãe? tal? Bem. Minha mãe tá bem também. Não, é porque eu digo assim, vamos partir agora que é tudo mentira da Larissa. É tudo mentira, ela nunca fez nada daquilo e tal. Ela não estaria destruída? Uma pessoa, sua filha, como ela ficou? Quando eu contei, ela ficou muito triste. Quando eu contei Quando pra ela viu, né, o vídeo, Sim, né, mostrou porque- pra ela. Sim, eu mostrei pra ela. Ela ficou arrasada. Chorou? Sim. Não, assim? Chorou. Chorou? Então ela tentou ligar para a Larissa? Heloísa? Não, ela nunca tentou entrar em contato com a Larissa. E ela não E eu quer? acredito que depois disso, não mesmo. Não, é porque assim, ela não gostaria de sentar, ela não gostaria de conversar com a filha. Eu acho que não. O pai dela tentou falar, ela tentou falar com o pai da Heloísa? O pai dela... Eu mesmo nunca vi o pai dela. O pai de verdade. biológico. O biológico. Que é verdade essa história. Essa história. O pai de Mas eu verdade nunca dela. vi ele. Nunca. A gente tinha pouca confiança assim com o pai de criação Que dela. com quem ela né? ainda convive. Mas esse biológico eu nunca vi, não. Você não teve vontade de se ligar para o pai, tentar achar o pai de criação dela e falar assim, é verdade tudo isso? Porque ele sabe. Não, também. Tem pessoas ali que sabem. E muitas pessoas podem se omitir e dizer que é mentira, até mesmo por autoproteção. Isso faz parte da vida. É muito difícil você... Se alguém tivesse morrido, seria muito mais fácil se revelar tudo. Sim. Como não existiu a morte, a não ser a morte familiar entre pessoas, é mais necessário, às vezes, para a gente se salvar, negar. E você fala, acabou. Mas ali tem muita gente que pode. Vocês têm o desejo ainda de ter certeza de tudo? Eu tenho. O que te impede? Saber, né? Se é verdade isso que ela tá falando, né? O que te impede?
de ir atrás, de falar atrás do pai biológico, porque vocês sabem quem é, Sim. não é impossível de vocês descobrirem onde está, é mais fácil do que pra gente, por exemplo. Você não tem essa angústia de querer falar com o pai de criação, que deve saber mais do que o pai biológico, uma vez que ele conviveu com a sua mãe, até mesmo antes de vocês nascerem. Sim. Eu nem sei nem... Porque ele mora lá, né, no Morro Doce. Vocês sabem quem é. Sim. Você não tem, de repente, chegar e falar assim, vem aqui, meu amigo, vamos conversar, senta. Eu quero saber a história por você, por um terceiro. É, mas se você eu nem fizer sei. isso, você vem me contar depois? Promete pra mim? Sim. Eu nem sei se ele chegou a ver, né, que a Larissa tá fazendo isso tudo. Ah, eu acredito que sim, né? Aí, se ele não chegou a ver, eu vou chegar assim de... Vai. É lógico que você... Sabe por quê? Uma coisa que eu percebo aqui de vocês duas, e eu acho isso muito digno da parte de vocês, que vocês querem saber a verdade. E a verdade não vai ser comigo aqui. Eu, na verdade, estou aqui para vocês me contarem a sua história. A verdade, vocês vão ter que descobrir toda ela, 100%, através das pessoas que rodeiam vocês e que vocês precisam fazer com que elas te contem. Eu entendo, eu percebo no teu olhar e no teu olhar que vocês querem até para proteger seus filhos. Com certeza. Até por vocês, mas por tudo, porque sendo 100% é destruição das suas vidas. Então é uma questão de vocês quererem encarar de onde eu vim, afinal de contas, e onde eu estou. Então fica aí a sugestão de você que sabe até onde mora, chegar e falar, senta, me conta. Porque aí vocês vão conseguindo ter relatos fora daquele universo, daquele terreno da sua avó, que é mais protegido. Sim. Não é? Porque é o que você falou, se dependendo do humor da sua avó, hoje ela vai estar defendendo uma ou outra. Você não conversa com ela. Não, porque depois que eu cresci, fui cuidar da minha vida, Você nos desencanou. Eu converso com ela, mas, tipo assim, é conversa assim normal, sabe? Nós vai lá de vez em quando ver ela, mas não toda vez, né? Sempre assim. Só de vez em quando. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado algumas coisas, que eu achei até que sua mãe viesse. As irmãs... Então, ela fala que as irmãs também sofriam, mas vocês não têm recordação disso. Eu não tenho, Ela fala não. que era menos, mas também tinham sofrido. Não tenho nenhuma recordação disso. É que daí eu perguntaria para ela, porque a Heloísa fala que a mãe presenciava os abusos e filmava. Daí eu perguntar se é verdade, ela fala que acreditava que ela fala que não. Então, é muita Para coisa, onde iam né? essas imagens? É bem forte. Ela disse, inclusive, que ela liberou uns áudios da sua mãe abusando dela no Facebook. Vocês chegaram a ver esses áudios que ela tem? Ela chegou, depois ela tirou, mas ela chegou a liberar. Foi quando ela começa pelas mídias sociais a contar a relação dela com a mãe de vocês. Eu nunca vi, não, esses áudios. Nunca ouvi também. Quando ela sai e tenta levar os irmãos, por que vocês não vão? Vocês me contam aqui que vocês nem lembram. Nem lembro mesmo, Dessa não. Ela história. indo embora levando nós. Essa professora, vocês conhecem ela? Nunca, que salvou? Também não. Porque ela seria uma boa pessoa para vocês conversarem. Não. Eu nunca... E aqui seriam mais perguntas para sua mãe que eu faria aqui, dentro do ponto, mas que fica. Se a sua irmã estiver assistindo, eu acredito que ela esteja. O que vocês queriam falar para a Larissa? Agora, a Larissa, porque como vocês a conhecem de fato. Que nós queria falar para ela? Você queria falar alguma coisa para ela, se ela estiver te ouvindo aqui? Não, só quero que ela me deixe em paz. Mas ela não fala mais com você. Não. Não, mas tudo isso que ela faz afeta todo mundo da família, né? Afeta nós, vai afetar o meu filho que vai crescer, tipo vai ficar sabendo dessa história. Tipo assim, toda Afeta vez que todo nós mundo. vê ela falando, mexe lá no fundo, sabe? Que é muito triste. Por quê? Você tem medo de ser verdade? Não, não é isso. É porque ele tá falando da minha mãe, né? Medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe também, porque é mãe, né? Cuidou de nós desde sempre. A gente já é uma idade de mulher, mora com ela ainda, nunca, né? Então é difícil mesmo para nós.
Mas que bom que vocês vieram, então, defender a mãe de vocês. Sim, a gente veio o propósito disso mesmo, porque a Larissa fala que não quer dinheiro nem nada, quer minha mãe no hospício ou então atrás das grades, né? E jamais que eu e ela vai deixar acontecer isso com a nossa mãe. Então a gente veio aqui mesmo defender ela mesmo. É muito triste quando a gente vê uma família que tem a oportunidade de se resolver porque não existiu a morte. Né? E eu percebo a ansiedade de vocês com toda a razão de querer que fosse tudo diferente. Sim. Não é? De querer que... Ai, meu Deus, não chora. E o que você falaria para sua irmã se ela estiver te ouvindo? Ai, não... Porque desde quando eu me entendo por gente, né? Minha mãe sempre foi uma boa mãe mesmo. É uma boa mãe pro meu filho, é uma boa mãe pro filho dela, para nós, pro nosso irmão. Então, é difícil. Mas somos várias pessoas, né? Sim. Para muitas diferentes. Então, tem gente que é um com um, outro com o outro. Vocês duas têm a coisa de serem do mesmo pai. Sim. Então isso pode mudar muita coisa. O menino é menino, muda mais ainda. E a tua irmã... Tem elementos nessa história que, se eu parar para olhar, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Entendo você. Torço por vocês, para que tudo isso não fosse por vocês, para terem... Mas também eu olho outra história e percebo que pode ter acontecido com ela. Sim. Porque, inclusive, pela ausência da confirmação de vocês de uma convivência diária. Então, a gente não pode dizer o que aconteceu com ela, uma vez que vocês não estavam todo dia. Vocês estão me dizendo como a sua mãe é com vocês. Mas nem sempre uma mãe é igual com todos os filhos. Então, tem elementos nessa história muito... Eu vou deixar, de fato, o convite aqui, vou pedir para a produção falar com ela, para convidar, para ela sentar aqui com vocês, vocês de repente poderem se entender, porque vocês são irmãs. Fiz o convite. Sentar e conversar é se vocês quiserem. Não existe obrigação de ninguém. O canal ele vai estar aberto para, se a sua mãe e a sua irmã quiserem conversar e eu puder fazer um meio de campo para que tudo seja esclarecido por vocês, inclusive. Fica o convite também. Se você quiser vir só você, vem só você. Se quiser vir, se quiser o pai biológico, para que essa história se torne mais... Seja resumida, né? Seja resolvida para vocês. O que mais me angustia aqui, assim, o vídeo da Heloísa foi o depoimento dela, tanto que ela não fala o nome de ninguém, isso, aquilo, tal, por respeito e por obrigação, que eu falei que não podia falar o nome de ninguém, porque fica uma coisa estranha, citar nomes... É que agora vocês já chegaram, então, porque vocês sabem quem são vocês trouxeram a versão de vocês. Porque a gente não quer também machucar ninguém. A ideia, na verdade, do canal não é vocês... É que outras pessoas se percebam e saiam de relações ruins e tudo mais. É um espelhamento contrário. A ideia não é que ver você chorar dessa maneira me dói a alma, de verdade, porque eu percebo que você quer que tudo fosse diferente. Sim. E é lícito, é humano o que você está querendo ter. Então, fica de verdade o convite, se a sua mãe quiser vir contar a história dela. Ela só não veio mesmo que ela está trabalhando, né? Soubesse, aqui é a produção que marca, eu não fico vendo a agenda, mas senão a gente, se a sua mãe quiser, depois dessa entrevista, avisa, a gente vê o horário que foi melhor para ela, eu passo por Zoom mesmo, para não precisar vir até aqui, porque às vezes é mais longe. Sim, posso fazer mais cedo, se para ela é melhor, se eu posso chegar às 8 da manhã, eu chego às 7 horas para entrevistar ela, para ela poder ir direto para o trabalho, isso a gente consegue, ou no dia específico eu consigo ver se eu da agenda. E fica aqui o canal aberto para vocês. Espero que isso ajude vocês dentro de vocês mesmas ali. Vocês querem falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Não, só esclarecer mesmo as coisas. Não tanto para você, mas também para o mundo, né?
Sim, é o direito que você tem de questionar, A gente de veio dar a nossa contestar. versão, né? O nosso ponto de Exatamente, exatamente. É o que nós achamos, né? Disso tudo. O que vocês viveram. O que é muito importante aqui das pessoas entenderem é que vocês trouxeram o relato do que vocês viveram com a mãe, que a Larissa aponta ser de uma maneira. O que vocês trazem aqui é: nós não convivemos com a Larissa. Ela não morava com a gente. Ela ficava com a minha avó. Então você não pode dizer como era, que eu achei muito digno da parte de vocês. Vocês não falaram como era a relação da mãe de vocês com ela. Vocês não sabem. Até porque nós éramos pequenas, Vocês não sabem mesmo, então é digno de você falar, olha, eu não sei, comigo, o que vocês trouxeram assim, comigo, a minha mãe é uma boa mãe, ela é uma boa avó, eu sempre convivi com ela, eu sempre quis conviver só com ela, que eu pergunto da avó, você fala, não quero ir para a avó, quero ficar com a minha mãe. Você não nega o fato do conselho tutelar, você não sabe o porquê foram, você também não se questionou agora, e eu entendo que muitas vezes a gente não se questiona exatamente para não ir mais a fundo em pontos que podem machucar mais a gente. Aqui foi uma primeira conversa que a gente teve, de repente trazer para vocês também essas perguntas internas que vocês têm que fazer e que vocês talvez busquem outras pessoas para responder. Sim. Na torcida, por você, na torcida que vocês estejam certas. Mas com a possibilidade de vocês se abrirem e encontrarem um outro mundo. E aí vocês têm que se parar para perguntar se vocês querem mesmo. Porque é mais... às vezes o conforto daquele lugar é mexer demais, é quebrar tudo, né? Então... Mas é uma questão que vocês vão ter que se colocar. Se você tiver o punch de chegar e pegar o pai de criação e falar com ele, então, se tiver novidades, fica convite para vocês voltarem para me contar. Se a sua mãe quiser vir ficar novamente, convite. O seu irmão, eu acho que de menos que tem para contar, porque ele era menor ainda. Ele é mais na dele, né? Segundo a própria Larissa / Heloísa, ele... Sempre foi o protegido da minha mãe. Sempre foi o grande protegido. Isso é verdade. E ainda é. Então isso é real. Sempre foi o protegido da minha mãe, sim. Isso já fica a dica para sua mãe. Ela gosta muito dele. Sim. Mas ela deve gostar de vocês também. Porque... ela gosta de nós, né? Mas ele... Porque ela sempre quis ter um homem, né? Um menino. Ainda existe isso, né? Sempre quis ter um menino. Então, Aí... gosta então bastante isso. dele. Existe. Mas ele é um bom irmão. Ele é. É que a Larissa Sim, falou, sim. a Heloísa falou que ele é um bom menino, uma pessoa legal. Não ficou mimadinho. Não. Pelo menos é o protegido, mas não é o chatinho. Isso sim. ajuda, tá certo. Meus queridos, muito obrigado por vocês terem. Muito obrigado pela confiança de virem contar a história de vocês. Sim. Espero que isso ajude vocês, inclusive, a respirar, para pôr para fora tudo. Isso não deixa de ser, de alguma maneira, uma forma de vocês encontrarem esses passados escondidos. E novidades, me falem, a gente se reencontra. Sim. Tá bom? Fica aqui o meu abraço coletivo para vocês aqui. Fico muito triste mesmo, de verdade, por tudo isso. As pessoas percebessem a maravilha que é estar vivo com saúde, não é? Sim, verdade. E com tudo isso a gente se resolver. Mas deixa eu dar uma... Sim.